mudar essa situação. É isso, gente. Aula 12, Léo Russo, a segunda aula dele aí sobre Canvas Apps. A primeira aula foi show de bola. Eu recebi bastante comentário aí, bastante feedback, o pessoal bem empolgado com o conteúdo que o Léo está ensinando. E eu acredito que não vai ser diferente. O problema é o seguinte: geralmente a primeira aula a gente tem que estabelecer assim, conteúdo um pouco mais básico, preparando a galera para algo mais complexo, e a segunda aula Uhum, é o nível herói. Então, nível uhum. zero na primeira aula, segunda aula, nível herói. Só que assim, o nível zero do Léo Russo foi algo extraordinário. Então, eu não sei o que é que a gente espera aí do nível herói, vai ser talvez nível Jedi aí. Léo, pode tocar aí. Obrigado pela colaboração. Valeu, eu que agradeço. Vamos lá então, galera. Começar mostrando a agenda aqui, né, dos tópicos que a gente vai cobrir hoje. Compartilhar só a minha tela, tá? Então, eu montei outro documento aqui que eu vou compartilhar com vocês, depois do material da aula, tá? Onde está resumido os conceitos que a gente vai aprender hoje. Então, a gente vai fechar aquele assunto da aula anterior, falando de Model Driven e Canvas. Vamos entender como é que esses dois, né, eles podem interagir, como é que eles podem somar, a gente pode utilizar o melhor dos dois mundos ali para criar uma experiência de aplicativo melhor. E depois a gente vai começar a falar de componentes, tá? Como funcionam os componentes dentro do Canvas App, se temos mais de um tipo de componente, como é que eles funcionam, se é a mesma coisa para o Model Driven para o Canvas App. Então vamos entender um pouco melhor, né, que são componentes e como é que eles ajudam aí o desenvolvedor ter um processo de criação mais eficiente, mais padronizado e com uma qualidade melhor, tá? Então a gente vai falar sobre alguns tópicos dentro desse tópico de componentes, tá? Que são uns cinco, tá? E depois a gente vai falar de duas ferramentas, né, que são pouco faladas dentro do Canvas App, mas que são muito interessantes, tá? Vejo pessoas que já trabalham com isso há muito tempo e aí ainda não conhecem. Você fala, mas você já viu o Monitor? Já viu o Test Automation? E a pessoa nunca usou e a hora que usou ela fica maravilhada. Então, assim, isso é uma coisa que eu quero mostrar assim, para vocês que talvez estejam começando ou que já tem um tempinho, né? Já mostrar isso para vocês já adotarem essa prática logo no início, assim, não chegar lá na frente e falar, nossa, eu podia ter aproveitado tanto isso. Então, só uma pincelada aí do que a gente vai ver, tá? Vamos começar falando então de como o Model Driven e o Canvas App podem trabalhar juntos, tá? Existe aqui, vou voltar na solução que o Vitor fez na outra aula de novo, tá? Essa aqui é aquele Model Driven, né? Onde a gente tem algumas páginas aí de conta, de contato, de detalhes do pedido, né? Lembrando que era uma solução que o objetivo era fazer o controle de pedidos, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês, aqui a gente tem o que é chamado de Custom Page, né? A Custom Page, o que vocês estão vendo aqui, é um Canvas App, né? Que a gente estava vendo na outra aula, aquele que você pode ir montando os elementos, né? Arrastando e soltando, ele colocando os objetos dentro do Model Driven. Então a gente consegue combinar as duas experiências em uma coisa só, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer esse exemplo novamente para a gente ver. Então, esse aqui é o estúdio. Vou começar do zero, vou voltar aqui, tá? Vamos partir da solução. Então, de novo, a gente tem a solução chamada gestão de vendas. Uma solução é onde a gente vai ter agregado todos os componentes que compõem essa aplicação, tá? Então, a gente pode ter um ou mais aplicativos, tá? Uma aplicação é composta de vários aplicativos. A gente tem os fluxos de automação, tem os papéis de segurança, tem as tabelas, dentre outras coisas, tá? Você pode ter muito mais coisas além disso aqui. Mas, dentro dessa solução, o que que eu quero editar aqui? Eu quero editar o Model Driven que o Vitor fez. Então, eu vou aqui e vou abrir ele novamente. Esse aqui é o estúdio do Model Driven, tá? E aí, vamos ver como é que a gente cria, então, uma custom page aqui, tá? Aqui em cima, a gente tem o adicionar uma página, e ele pergunta de onde a gente quer partir, né? Se é de uma tabela Dataverse, um dashboard ou uma custom page. E aí vamos falar que a gente quer, então, essa página customizada, né? Uma custom page.
Vou chamar ela aqui de meus produtos. Posso criar uma nova, posso pegar uma já existente, tá? Vamos criar uma nova aqui e vou adicionar. E olha só, quando eu dou esse adicionar, ele vai abrir para mim o editor aqui do Canvas App, tá? Então, a mesma experiência que a gente viu lá, começando o aplicativo em branco, né, do Canvas App, a gente tem aqui, tá? Existem algumas peculiaridades, tá, nesse editor, que, vamos dizer assim, ele não é exatamente o mesmo editor do Canvas App, tá? Ele é parecido em, sei lá, 90% das coisas aqui, mas existe algumas diferenças bem sutis, tá? Mas vamos começar pelo simples, tá? Aquela tela que a gente criou lá, que mostra os produtos, a gente pode criar aqui também, tá? Acho que a Júlia tem uma dúvida, pode falar, Júlia. Oi, então, quando você colocou que queria uma página nova, tinha lá o página existente. Se Aham, você colocasse aquela opção, ele ficaria referenciado ou ele, tipo, copiaria alguma outra coisa, mas tiraria o certo. link, sabe? Uhum. Porque eu poderia já ter uma página existente, né? Deixa eu mostrar aqui como, tá? Se eu tiver aqui na... Vou entrar na solução de novo aqui. Esse caminho que eu fiz, eu entrei no aplicativo e lá dentro, no Model Driven, né? E ali dentro eu comecei a criar uma nova custom page, tá? Eu poderia ter vindo aqui também, através do app, e criado uma page aqui, tá? O que não significaria necessariamente que ela vai estar dentro daquele Model Driven, significa que eu estou criando uma page. Então eu poderia ter vários aplicativos aqui, né? A gente tem um deles que é o Model Driven Gestão de Vendas que o Victor fez. Então, se eu criasse essa page aqui pela solução, ela ia ser mais um componente aqui dentro, tá? E aí eu poderia falar, nesse aplicativo de gestão de vendas, né? Eu quero partir ali de uma page que já existe. E aí você Mas, poderia usar essa page em outros aplicativos também, e sempre que você edita no mesmo lugar, ela replica para todos eles, é isso? exatamente, tá? Ah, Então, entendi. vários aplicativos podem ter acesso a esse recurso, tá? Por ele estar dentro da solução. Entendi, obrigada. Então, voltando aqui, né? A gente tem a, a galeria, né, que eu mostrei para vocês na última aula. Galeria é um objeto que vai consumir dados tabulares. Então, aqui na fonte de dados dele, eu posso pegar uma tabela, tá? Vamos pegar a tabela de produtos. Então, vou selecionar aqui, tabela de produtos do Dataverse. E aí eu vou fazer uma coisa aqui só para vocês verem um pouco a diferença, tá? Quando a gente está falando do Model Driven aqui, ó, deixa eu ver ele aberto aqui. Vejam que conforme eu aumento aqui ou diminuo a tela, né, essa minha custom page não está respondendo, tá? Porque essa foi o que eu fiz anteriormente, tá, pessoal? Não é a que eu estou fazendo agora. Mas vamos agora nessa página aqui chamada Contas. Se eu diminuo a tela aqui, ó, percebam que o que está dentro dela vai se ajustando aí ao tamanho, tá? A gente chama isso de responsividade. Então, o layout da página vai se adaptando automaticamente aqui dentro. E quando a gente constrói uma custom page, isso talvez seja uma coisa que a gente tem que ter em mente, tá? Nesse exemplo que eu criei aqui anteriormente à aula, só para ilustrar, eu não fiz isso. Então significa que quando eu vou fechando aqui o tamanho da tela, tá? Ele não vai acompanhar, tá? Então, em alguns casos, tudo bem é que talvez não seja, né, algo tão negativo assim, mas em alguns casos é ideal a gente pensar nisso, porque a gente tem diferentes tamanhos de tela para diferentes dispositivos, e às vezes a gente está trabalhando também com tablets e celular, né? É algo a se ter em mente. Então, pensando nisso, vamos fazer um pequeno ajuste aqui, tá? No primeiro aplicativo, nessa tela que vocês viram agora, o que que eu fiz, tá? Eu só peguei aqui, aumentei o tamanho, né? E ele ficou com um tamanho de largura fixo aqui, né? É por isso que ele não responde lá naquela
custom page que eu mostrei para vocês, tá? Então, para solucionar isso, o que que a gente pode fazer? Eu posso vir na largura aqui, ó. Em vez de falar que ela vai ter um tamanho fixo, eu vou falar que ela vai ter parent.width. Né? Então, estou falando assim, ó, eu quero que o tamanho desse objeto, dessa galeria, se ajuste ao tamanho da tela disponível, tá? Quando a gente fala parent, é o elemento pai, tá? Então, de novo aqui, quem é o elemento pai da galeria? É a tela, tá? Então, estou falando, ó, eu quero que a largura seja o tamanho da largura da tela. E eu posso fazer a mesma coisa para height, que é a altura. Eu coloco parent.height. E aí agora, com essas duas definições, ele vai ficar sempre ajustado aí para o tamanho da tela. Então vamos fazer mais alguns ajustes aqui. Vou colocar no wrap count aqui, vou colocar 3 colunas. E vou aumentar também o tamanho aqui, ó, do que a gente chama de template, tá? Que é o tamanho do espaço que um item vai ocupar aqui, ó. E vou aumentar também o tamanho da imagem. Vou colocar ela maior aqui. Tá, bem simples. Só que tem mais uma coisa para a gente pensar. Isso aqui não estava nem planejado eu mencionar, mas já que a gente começou, vou dar continuidade. Imagina quando a nossa tela ela for ficando menor. Vou voltar aqui. Quando a nossa tela for ficando menor, talvez seja interessante, ao invés de ter 3 colunas, a gente ter apenas uma. Tá? Então vamos pensar numa forma de resolver isso. Eu posso falar o seguinte aqui, ó. A gente tem essa propriedade chamada wrap count, tá? Wrap count, ela vai falar quantas colunas vai ficar dividida aqui os objetos da galeria. Então, eu posso colocar, por exemplo, 2 ou 1. Colocar 2 aqui, ó, só para vocês entenderem. Colocar 1, ela vai ficar uma única coluna, tá? Então, talvez uma boa saída nesse caso seja assim, quando a tela estiver, né, muito estreita ali, vamos deixar uma coluna só, tá? Então, eu posso criar uma breakpoints, né, na desenvolvimento web, que é o tamanho limite ali para você, por exemplo, sair de um desktop para um tamanho de tablet e depois ir para um tamanho de mobile, né, existe uns tamanhos aproximados ali de quando você deveria mudar, tá? Mas vamos chutar um valor qualquer. Esse tamanho de tela, ele é 1300. Então vamos falar assim, ó, que quando o parent.width, né, que é a largura, for menor igual a, sei lá, 600, coloca 1. E quando não for, coloca 3, tá? Só para a gente exemplificar. Vou salvar aqui e vou publicar essa page. Foi salvo, agora eu vou publicar aqui. Vou voltar lá para o nosso estúdio do Model Driven. Na verdade, ele me jogou direto aqui. Vou vir de novo na solução de gestão de vendas. Vamos lá no nosso Model Driven. Aqui é a page que a gente acabou de criar, né? Chamada Meus Produtos, tá? Então a gente está vendo que ela está aqui. Eu vou dar um play, não sei se ela já. Ah, ele está falando que não salvou, então eu vou salvar. E ele está publicando, tá? E aí a hora que rodar o aplicativo, eu espero já ver essa nossa página lá. Vou dar um play aqui.
Tá dando aviso, ó, tá sendo atualizado. Vou dar um hard refresh aqui. Ainda não. A gente chamou de meus produtos. Aqui, ó. Agora tá aparecendo, tá? Então aqui tá a page que a gente construiu, tá? A custom page que a gente construiu. Aí só relembrando, né? Aqui no Model Driven a gente tem essa experiência, esse layout padrão aqui, né? Que das tabelas, dos formulários, e eventualmente, se a gente quiser fazer, né, uma customização, a custom page é uma das saídas, tá? Para a gente poder, por exemplo, mostrar uma galeria com os produtos assim, tá? É claro que esse exemplo aqui ele é bobo, não faz absolutamente nada, né? Tá só mostrando os itens, mas imaginem que a gente poderia ir para coisas um pouquinho mais complexas, tá? Então, agora, falando lá da questão da responsividade. Vamos ver se ele vai respeitar aqui a hora que a gente diminuir o tamanho da tela. É, acho que não foi. Tá aqui, ó. Ele foi, ó. Ele mudou para uma única coluna, né? Então a regra que a gente pôs lá, ó, se o tamanho da tela for menor ou igual a 600, né? Aí coloca tudo numa coluna só. Se não, deixa lá nas três, tá? Então, só um exemplo, porque o Model Driven ele é pensado de maneira responsiva nativamente, né? Enquanto no Canvas App isso não isso fica por sua conta, tá? Então é outra coisa que a gente tem que ter em mente quando estiver desenvolvendo lá no Canvas App, esse tipo de artifício a gente precisa pensar na lógica e entregar isso, tá? Então, esse é o nossa primeira pauta aí de hoje, né? Como a gente combina Model Driven com Canvas App, como a gente pode tirar o melhor dos dois mundos, né? E além disso, não necessariamente precisa estar junto, a gente não precisa ter um aplicativo, né? Como a gente vier na solução, a gente poderia ter diversos aplicativos compondo uma aplicação, né? E talvez o papel do Canvas App seria atender uma outra requisito de negócio e que seria mais fácil revelar do que resolver aqui, tá? Então, vamos em frente. Se não tiver pergunta, se tiver, pessoal, só levanta a mão aí que eu paro e a gente conversa, tá? Ricardo Harrison. Eu. Acho que é até simples, assim, você definiu ali como 600 do breakpoint, né? Aham, Para ele fazer, aí vi que você teve que chegar bem pertinho ali para ele poder aham. fazer jogar para uma coluna. Teria como fazer, sei lá, detectar o tamanho da tela e fazer essa customização assim como é a responsividade do outro modelo, né? Que você vem, só de você Uhum, vir arrastando, ele já vem uhum. se autoalocando, né? É mais essa dúvida. Sim, sim. Ele, na verdade, o comportamento que eu estava esperando aqui era a gente, a hora que reduzir aqui, ele já se adaptar ao tamanho disponível da tela, né? Por isso que eu coloquei para ele apontar para a largura da tela, era isso que eu estava esperando, tá? Então, Aí eu não ainda sei, eu não sei. agora, Eu quando você devo ter comido, devo ter comido bola ali em alguma coisa, esquecido de alguma coisa. Mas o comportamento que eu esperava era ele se ir ajustando ao tamanho da tela, tá? Respondido? respondido. Mais ou menos. Beleza. Beleza, então nosso próximo tópico aqui, agora a gente vai entrar só no Canvas App, a gente vai falar de componentes, tá? Então vamos abrir um novo aplicativo em branco aqui, vou fechar esses model drivens que a gente estava falando e vamos pegar um novo aqui. Posso até pegar o que a gente começou na outra aula aqui. Legal. Isso aqui foi, acho que, mais ou menos
o que a gente fez no outra aula, algum rascunho que eu tinha feito, tá? Vou colocar uma tela em branco aqui só para a gente não perder o foco. Quando a gente está desenvolvendo aqui no Canvas App, a gente vai começar a usar alguns objetos que vão se repetir, né, por várias telas. Por exemplo, vamos supor que a gente vai começar a construir uma tela aqui baseada nesse aplicativo de vendas, né? Aí a gente tem a galeria aqui, tem um outro formulário aqui. E aí, eu sei que em toda a página eu quero ter um header, né? Que seria a gente colocar um container. Eu vou colocar um texto aqui dentro desse container. Tá? O container ele é um objeto que ele vai agrupar outros objetos de uma maneira um pouco mais ordenada. Então a gente consegue controlar o comportamento dos objetos filhos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o que aconteceu? Eu peguei e coloquei uma label dentro desse container aqui, tá? E aí eu posso controlar o comportamento desse objeto aqui dentro, né, de uma maneira mais ordenada. O que eu quero dizer com isso? Eu posso chegar no container aqui e falar, ó, eu quero que todos os objetos dentro, que estão dentro de você, fiquem justificados ao centro, tá? Aí ele vai colocar tudo para o centro. Eu quero que todos os objetos fiquem alinhados verticalmente, também no meio, ou para baixo. Ou eu quero que você estique, tá, o que está ali dentro. Então, até uma dica interessante que eu sempre falo pro pessoal é fazer a utilização dos containers, tá? Porque vai deixar o seu layout bem amarrado, né? As coisas não vão ficar soltas aí flutuando e, em consequência disso, vai ficar algo bem consistente, tá? Você não vai perder tempo procurando alinhar as coisas ali e organizar as coisas, tá? Mas, voltando, o que eu queria mostrar aqui é que a gente vai construir um header aqui, tá? Da mesma maneira que a gente tem aqui, ó, nessa experiência do aplicativo, onde tem, né, o nome, geralmente tem o logo da empresa aqui, a foto do usuário, vamos fazer algo assim. Então, eu vou colocar esse label aqui, tem uma propriedade, ó, que chama Flexible Width, que é a largura flexível. Se eu ligar isso aqui, ele vai ocupar todo o espaço disponível, tá? E aí, nesse container, eu vou colocar uma corzinha nele. Aí, para isso, a gente simplesmente vai aqui em cor, né? Pegar esse azul escuro, um pouco mais escuro. E esse texto aqui, eu vou colocar ele branco, por exemplo. Tá? Vamos colocar também um padding. O padding é esse espaço que a gente tem internamente, tá? Então, por exemplo, aqui tá 5, eu vou colocar 16. Vejam que ele foi um pouquinho mais para direita, tá? Então, esse é o padding, e aí quando a gente está falando margin, né, em desenvolvimento web, seria o espaçamento do lado de fora, tá? Aí aqui eu vou colocar meu aplicativo, que seria o título do nosso header aqui. Vou colocar ele em negrito, né, dei um Ctrl B aqui. E vou colocar uma foto do usuário. Vamos colocar aqui, ó. Picture no image. No controle de mídia, image, tá? Vamos deixar a altura dele compatível. Então, outra dica é referenciar os objetos que estão juntos aí. Então, estou falando, ó, que a altura dessa imagem seja a altura, né, do tamanho do objeto parent, tá? Que é o container 2. Mas ele ainda não foi. Por quê? Porque aqui a gente tem uma propriedade falando de altura mínima. Vou deixá-la como zero aqui, tá? Então, agora ele ajustou. Posso até colocar uma conta e falar assim, ó, seja 80% da altura do parent. Ainda não foi? Ah, tá. Aí tem essa outra propriedade aqui que faz com que o controle estique, né? Então vou colocar ele alinhado ao centro, tá? Legal, agora ficou menorzinho. E para a largura, eu vou colocar que a largura seja igual à altura.
Então, vou colocar self, ou seja, self quer dizer, né, o próprio objeto, o próprio image2, e h aqui de altura, tá? Então, agora ele está com uma proporção legal. Vou colocar aqui um padding 16 da esquerda. E para essa imagem, eu vou usar uma função aqui que traz a imagem do usuário, tá? Então, a gente tem uma função aqui chamada user. User, ele dá para a gente informação sobre o usuário ativo, né, no aplicativo. A gente pode pegar a imagem, pode pegar o e-mail ou full name, tá? Então, eu vou pegar a imagem. E aqui está a minha foto. Posso colocar aqui também um raio de borda, né, para ficar redonda essa foto. Então, vou colocar, por exemplo, aqui 45, esse raio, e aí ele ficou redondinho, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês com isso aqui, tá? Imagina que nosso aplicativo vai ter 15 telas, né? Poxa, toda vez que eu abrir uma tela nova, eu vou fazer tudo isso aqui de novo, né? Então, abrir uma tela nova aqui, a gente vai começar a construir de novo o nosso header. Não. Outra alternativa, eu vou pegar isso aqui, né, esse container, vou vir aqui e colar aqui. É uma boa, né? Porque já copiou, já colou, já ajudou, né? Mas aí vamos supor que chega na metade do projeto, você está com 30 telas, né? Todas as telas têm esse header, e aí, né, fica decidido, então, que agora tem que acrescentar o nome do usuário aqui também. Então seria user full name. E que, na verdade, o fundo aqui a cor do fundo aqui não vai ser mais esse azul escuro, vai ser esse outro azul aqui, tá? Então imagina só, você tá lá com as 30 telas que tinham os componentes, você vai fazer o quê? Você vai entrar em cada uma das telas e fazer essa mudança? Né? É complicado, porque aí você corre um alto risco do seu aplicativo ficar, né, com alguma inconsistência na identidade visual. Então, para isso, existe o que a gente chama aqui de componentes dentro do Canvas App, tá? E o componente, ele nos dá essa opção, vou criar um novo aqui, ó, em New Component. Ele nos dá essa opção de criar uma única vez algo que vai ser utilizado de maneira repetida por todo o aplicativo, né? E controlar isso num único lugar. Então, esse componente que a gente acabou de criar, esse header aqui, a gente poderia ter criado ele simplesmente com um componente, tá? Vamos ver como a gente poderia fazer isso. Eu vou colocar aqui só definir a largura dele como um 366 e a altura dele aqui com 70, tá? Que seria o tamanho ali daquele header. Vamos ver se eu consigo copiar e colar esse aqui que já existe, para a gente jogar para lá e não perder tempo. Então, deu um Ctrl C aqui, entrei no componente, vou dar um Ctrl V aqui. Legal. Então, agora eu tenho isso em forma de componente. Vou mudar o nome aqui, vou chamar isso de com header, tá? E aí vamos experimentar, então, isso em alguma tela. Vou vir nessa outra tela em branco, deletar esse aqui que a gente já tinha, e agora eu vou vir aqui, ó, vamos no mais aqui. Existe aqui esse custom, não sei, acho que em português deve estar customizado ou algo parecido. E eu tô vendo aqui que a gente tem o com header que a gente acabou de criar. Então eu posso vir aqui e inserir esse componente que a gente acabou de criar. Da mesma maneira, posso ir na outra tela também. Vou deletar esse aqui que a gente tem, que não é componente, né? É o objeto na tela. E vou colocar também esse mesmo componente, tá? Então agora, olha que legal. O mesmo cenário. Imagina que, pô, passou um tempo aí no projeto e tal, a gente quer fazer uma modificação. E a partir de agora, todos os headers da aplicação não vão ser mais azul, eles vão ser laranja, tá? Porque o time decidiu. Então, o que eu posso fazer? Ao invés disso, eu posso vir aqui nesse componente central e simplesmente mudar a cor dele aqui para o tal do laranja. Esse laranja que até dói os olhos aqui. Vou botar um pouco mais escuro. E o time pediu. E olha só, isso vai ser refletido, né, em todas as telas que estão usando esse componente, tá? Então, esse é um conceito bem legal e bem importante, né, para
para ajudar no desenvolvimento, para você ter uma consistência maior no que você está criando aí dentro do seu aplicativo, ter uma eficiência maior, não precisar ficar repetindo, né, o que você já fez, e manter o mesmo padrão para aquele objeto ali dentro do seu aplicativo em todas as telas. E mais que isso, né, você pode reutilizar isso em outro projeto. Então vamos supor, né, que fechou esse projeto aqui, a gente fez esse aplicativo, e vai começar outro, né? Então você não precisa criar de novo isso aqui. Você pode vir aqui em componentes, vir aqui e dar um exportar componentes, né? E ele vai gerar para a gente aí um arquivo para download. E ele baixou aqui esse componente, tá? Então vou salvar aqui, vou simular como se a gente estivesse indo para outro projeto e criar um aplicativo novo. Então aqui, se eu começar um aplicativo novo, um Canvas App, né, eu vou colocar novo projeto. Se eu vir aqui em componentes, ele vai estar vazio, né? Mas eu posso vir aqui e importar componentes, tá? Aí, eu posso puxar o componente diretamente de outro aplicativo, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Posso pegar esse outro tipo aqui, componente de código, a gente já vai falar disso. E também posso fazer o upload de um arquivo, né? A gente baixou ali meu app.msapp, que é a extensão do Canvas App, e o componente já está aqui dentro, pronto para a gente usar, né? Então eu posso vir aqui agora e usar esse componente, tá? Do jeito que eu quiser, aqui, tá? Ele vai estar aqui. E aí eu posso aplicar aqui as modificações que eu quiser, tá? Então, por exemplo, colocar verde aqui, né? Ele deve refletir aqui. Além disso, você pode criar propriedades para esse componente, para que você possa customizar ele, né? Da mesma forma que você faz com outros objetos lá no modo desenvolvimento. Então, vamos criar uma propriedade simples aqui, ó. Eu vou chamar de meu título. Essa propriedade vai ser uma entrada, né? A gente, como desenvolvedor, vai estar entrando um valor ali e ela é do tipo texto, tá? Porque, por enquanto, tá estático aqui, né? Meu aplicativo tá travado aqui nessa referência. Mas agora, eu posso falar o seguinte, ó. Que o texto aqui, ele vai ser com header, ponto, meu título, tá? Então, esse componente aqui, ó, agora ele tem uma propriedade chamada meu título. Eu posso alterar aqui, né, colocar meu título. E o que que significa isso, né, em termos práticos? Vamos voltar aqui. Vamos supor que essa aqui é a home do aplicativo. Vejam que agora esse componente ele tem uma propriedade chamada meu título, que permite, né, que o mesmo componente tenha propriedades diferentes, ou seja, o seu componente não precisa repetir a mesma coisa em todas as telas, né? Você pode criar propriedades para ele, para você ir personalizando. Então, eu posso chamar essa aqui de homepage. E esse outro aqui, se eu colocar, né, outro componente, aí eu posso chamar de configurações, por exemplo, tá? Então, aí a gente tem, né, um exemplo bem simples da utilização de componentes e como é que ele vai ajudar você a ir desenvolvendo com maior consistência, com maior eficiência, né? E compartilhar isso você também pode compartilhar isso com o pessoal que trabalha junto com você para eles também utilizarem, tá? Aí vem uma outra parte dos componentes, né? A gente pode também ter o que a gente chama de biblioteca de componentes. Então, se eu vier aqui no nosso ambiente, tem uma abinha aqui que é de apps, né? E tem uma abinha aqui ó, que chama Component Libraries, né? Que é onde a gente tem uma biblioteca de componentes. Então, eu tenho uma biblioteca aqui, ó,
Vou mostrar ela para vocês, eu acho que está já aberto aqui em algum lugar. É esse aqui, ó. Então, quando você cria uma biblioteca de componentes, ela é exatamente a mesma experiência aí do editor do Canvas App, como se você estivesse criando um aplicativo, tá? Só que você vem e cria os componentes aqui dentro dessa biblioteca. Então, aqui tem algumas coisas, ó. Um menu expansivo, um header, uma caixa de diálogo, um painel lateral, tá? Tudo isso aqui tá dentro dessa biblioteca. E por que que você cria uma biblioteca? É porque aí você coloca isso dentro de um ambiente onde as pessoas, né, a gente compartilha como a gente compartilha um aplicativo, mas você pode compartilhar isso aqui com a equipe de desenvolvedores que você queira e todo mundo vai ter acesso aos mesmos componentes, tá? Então vamos ver como a gente pega um desses componentes. De volta aqui para essa aplicação que a gente começou em branco, vou colocar aqui embaixo, ó, obtenha mais componentes. E aqui, ó, ele está mostrando PowerCat Component Library, tá? É o nome da nossa biblioteca que eu acabei de mostrar para vocês. E aí ele mostra lá os componentes que tem nessa library. A caixa de diálogo, o header, o painel, o menu expansivo, tá? Então, vou pegar, por exemplo, aqui, ó, o menu expansivo. Ele abre mais uma guia aqui pra gente, que não tinha antes. E aí eu posso começar a usar esse componente, né, que veio daquela galeria. Galeria não, daquela biblioteca, tá? E assim por diante, né? Posso usar não só esse, como outras coisas, né, também dentro de uma biblioteca. Isso facilita muito a vida, tá? Uma coisa interessante da gente falar também é que se a gente fizer uma modificação aqui dentro dessa library, né? Por exemplo, se a gente mudar a lógica, o padrão, o visual, qualquer coisa aqui, isso vai ser automaticamente refletido em todos os aplicativos que estão utilizando esse componente, tá? Então, ele recebe atualizações vindas dessa biblioteca, tá? Isso não significa, no entanto, que você não possa ter a sua própria versão desse componente, tá? Se você selecionar ele aqui, ó, ele tem a opção de editar o componente, e ele fala assim, ó, se você editar esse componente, né, você vai deixar de receber as atualizações lá da biblioteca. E aí ele passa a ser um componente, uma cópia do componente que tem na biblioteca e você começa a fazer aí a sua própria estilização, a sua própria lógica em cima disso, tá? Então esses são os componentes de Canvas App, tá? Tem um outro aqui, só para dar um exemplo um pouco mais interessante, que eu peguei num outro projeto aqui, ver se eu consigo importar ele. Que é um exemplo um pouquinho mais legal, tá? Então, o que que é esse componente que eu fiz aqui, ó? Ixi, ele acho que perdeu a referência. Ah, tá. Outra coisa importante da gente pensar aqui, esse componente, ó, a gente tem uma propriedade que fala assim, ó, acessar o escopo do aplicativo. Quando a gente liga isso aqui, quer dizer que esse componente ele vai acessar informações que estão vindo do aplicativo que a gente está usando, né? Nesse caso aqui, ó, ele estava pegando algumas informações como o tamanho da fonte que estava lá no outro aplicativo. Só que nesse aplicativo eu não tenho essa definição do tamanho da fonte. E aí ele dá esse erro aqui, ó. A mesma coisa que ele estava pegando uma cor, né? Então vou colocar uma outra cor aqui, ó. Color. Vou colocar um gray aqui. Esse rapidinho aqui eu consigo alterar, só para a gente ver ele funcionando. Corrigir esses erros aqui, ó.
Aqui é um branco. E esse aqui também é um branco. Posso colocar assim, é mais fácil. Esse aqui eu vou colocar cinza claro. Então, todas essas referências que eu trouxe do outro aplicativo, elas se perderam, tá? Por isso eu tive que fazer tudo isso aqui. Deixa eu ver se tem mais um. Nossa, tem várias. Pronto, acho que agora acabou. Tá, então o que que era isso aqui? Era um sininho de notificação, tá? Não sei se vai funcionar legal aqui por conta dessas coisas que a gente fez. Vou colocar aqui, ó, 8, 6, aí. Então imagina, ó, eu tenho um aplicativo que eu usei esse sininho de notificação, né? E isso talvez seja algo recorrente nos meus projetos. Então, eu peguei esse componente lá do meu outro projeto e trouxe para cá. Aí, a hora que eu quiser usar esse sininho de notificação aqui, a gente pode ver na tela aqui, né? E ele vai estar disponível para mim aqui, ó, para eu utilizar então nesse projeto aqui o sininho de notificação, tá? Então esse é um exemplo um pouco mais real, assim, vamos dizer que eu acabei usando e trouxe aqui para mostrar. Joia. Então esses são os componentes de Canvas e para encerrar, vou falar rapidinho de componentes de código, tá? Além desses componentes que vocês viram, né, que a gente pode criar aqui dentro do estúdio do Canvas App, sem fazer código nenhum, com a mesma experiência, né, que a gente tem para criar os aplicativos, a gente também pode recorrer a, a código para fazer algo, né, ainda mais parrudo, assim, né, que possa atender funcionalidades que a gente não consegue atingir, né, só usando aqui essa interface de edição do Canvas App, tá? Então, vou dar alguns exemplos. Começar. Vou botar aqui. Então, se a gente vem aqui, ó, em obter mais componentes, e a gente vai nessa aba código, a gente tem outros componentes aqui, que são componentes que foram criados, tá? Fora da aplicação, através de código mesmo, e a gente importou aqui para dentro, tá? A gente importa da mesma maneira que a gente importa uma solução. Então, vamos ver se eu consigo pegar algum interessante aqui, ó. Por exemplo, esse aqui chamado Command Bar. Vou dar uma importar aqui. E aí, esse componente de código vai estar disponível aqui para mim, tá? O que é esse Command Bar? Vamos colocar aqui, ó. Essa, fazendo uma tradução livre, né? Essa barra de comando, que é igualzinho a que a gente tem aqui em cima, tá? E é também a mesma que a gente tem lá no Model Driven, tá? Então aqui, ó, esse componente vai funcionar da mesma forma, né, que qualquer outro objeto. A única diferença é que ele foi construído em cima de código. E isso aqui, esse particularmente, que foi desenvolvido pela própria Microsoft, e ele está dentro de um pacote chamado Creator Kit. Vou pegar rapidinho a documentação dele aqui, ó. Se a gente for no Command Bar Creator Kit. Command Bar. Então, esse é um dos componentes, tá? Que eles criaram. Vou olhar a documentação desse aqui, que é a barra de comando. E aqui ele tem os exemplos aqui que você pode copiar para entender melhor, né, como ele funciona. Aqui ele está explicando como é que você vai criar nessa essa barra de comando. Vou voltar aqui no nosso aplicativo. Então eu copiei lá o código. Aqui nos itens eu vou simplesmente colar. E agora a gente tem aqui, ó, uma barra de comando, tá? Então, esse aqui é um componente de código, ele faz parte de um pacote criado pela Microsoft que chama Creator Kit, tá?
Então você tem vários outros componentes aqui, tem um interessante, ó, que é o esse aqui é o People Picker. Então, uma situação comum quando a gente quer pesquisar, né, encontrar pessoas dentro do Office 365 e selecionar elas, a gente tem essa experiência, né, em diversos produtos do Office 365, né, eles criaram um componente para resolver essa, esse tipo de experiência, tá? Então, é um recurso que a gente tem para ir além, né, das possibilidades que a gente tem nativamente ali no Canvas App. Para apimentar um pouquinho mais, né, eu vou mostrar um outro exemplo aqui, ó, que é um aplicativo modelo que eu fiz lá na empresa, né, para testar algumas coisas. Então, aqui vocês vão ver alguns componentes de código, tá? Vou aqui para essa página Home. Demora um pouquinho para carregar, tá? Então, veja só, aqui a gente tem algumas coisas, né, que a gente teve que criar por fora, né? Por exemplo, esse gráfico aqui de baixo, essa tabela aqui, né, que tem um outro tipo de experiência, ela tem mais funcionalidades. Esse menu expansivo na lateral aqui esquerda, tá? Tudo isso foram algumas coisinhas que a gente acabou criando por fora para conseguir, né, chegar nessas funcionalidades aqui, tá? Então, esse é um exemplo da utilização de componentes. E aí, mostrando também rapidinho, né, da onde surge isso, eu vou abrir aqui, não se assustem com o que vocês vão ver, que é bem simples, na verdade. Vou dividir a tela em dois aqui, ó. Tá, porque existe um conceito que a gente chama de Fusion Development, onde um desenvolvedor profissional vai atuar junto ali com o Citizen Developer, que é o cara que está desenvolvendo ali, né, o aplicativo no Canvas App. Ou o cara pode ser os dois, né? Então aqui, o que esse Pro Developer, né, vai fazer? Ele vai entender o requisito de negócio, ver onde está ali o gap, onde que precisa ter uma melhoria de experiência, ou atender algum requisito de negócio que não está sendo possível com os recursos simples, tá? E aí ele vai botar a mão na massa mesmo, vai desenvolver um código que vai criar um componente para ser utilizado lá no aplicativo. Nesse exemplo aqui, é esse loader aqui, tá? Um negócio bem bobo, tá? E aí as tecnologias que são usadas aqui é TypeScript, CSS, React, a gente pode usar Fluent UI. Então, assim, as possibilidades do que a gente pode fazer ficam ilimitadas, vamos dizer assim, né? A gente pode criar praticamente o que a gente quiser para atingir o objetivo ali do nosso negócio, tá? E o que é legal também é que a comunidade tem uma galeria chamada PCF Gallery, né? Onde o pessoal vai lá e sobe os componentes que eles mesmos criaram, né? E você pode entrar lá e baixar, né, esses componentes e utilizar. Esses são todos componentes de código. Por exemplo, tem várias galerias aqui. Deixa eu ver se tem um de calendário. O pessoal reclama muito de calendário. Ó, tem até de CNPJ, tá? Validação de CNPJ. É importante falar que alguns componentes são só para model driven, outros componentes são só para Canvas App, e tem alguns que funcionam nos dois, tá? Tem um íconezinho aqui mostrando isso, tá? Então esse aqui, por exemplo, ó, ele fala feito para model driven, feito para Canvas App, mas alguns vão ser só para uma coisa ou para outra coisa, tá? Então, esse é um recurso que a gente tem, né? Ou para estudar, ou para usar dentro dos nossos aplicativos, tá? Fechar aqui a galeria. Só seguir o nosso roteiro aqui. Então, falamos, né, dos componentes no Canvas App, as bibliotecas de componente, componentes de código. Mostrei para vocês a PCF Gallery. Falamos do Creator Kit, tá? E a última coisa aqui, que eu vou... não vai dar tempo da gente testar, né, de forma muito detalhada, mas vou mencionar,
são outras ferramentas úteis, tá? Que é o Monitor e a automação de testes. Então vamos voltar aqui. No nosso menu aqui, a gente tem essa parte aqui chamada ferramentas avançadas, tá? E aí a gente tem duas ferramentas aqui, ó. A gente tem uma chamada Monitor e outra chamada Testes. Quando a gente está desenvolvendo aqui no Canvas App, vocês viram que a tomada de decisão sobre como a gente vai construir as coisas aqui fica a nosso cargo em muitas situações, né? Então, isso significa o quê? Que eu posso criar algo que seja muito pouco performático, algo que seja ruim, eu posso criar algo que, assim, a gente pode terminar, né, cometendo erros, enganos, e a maneira da gente entender como está o funcionamento do nosso aplicativo, como ele está respondendo, que tipo de chamada ele está fazendo, quantas chamadas, qual que é o volume, se tem alguma resposta vindo com erro, é através dessa ferramenta aqui, que está dentro do nosso estúdio, chamada Monitor, tá? Então, se eu abrir ele aqui, ó, da Open Monitor, colocar ele numa janela à parte, tá ele um pouco mais para cá. Tá. Então, olha só, vou colocar só alguma coisa para a gente. Deixa eu ver se eu consigo usar a nossa galeria aqui, ó. Nesse app a gente não tem. Então, vou colocar ó, um botão aqui. Vocês podem ver que já está aparecendo algumas coisas aqui, ó. E o que que são essas coisas, tá? Ele vai refletir todas as ações que estão ocorrendo ali, que seriam no tempo de execução, né? Mas dentro do que a gente está fazendo no modo edição, elas vão sendo mostradas aqui. Então, vou limpar aqui rapidinho e vou colocar uma fórmula simples, tá? Vou colocar essa fórmula aqui, que ela vai pegar informações de uma tabela e trazer para dentro do aplicativo. Então, vou pegar, por exemplo, a produtos que a gente estava usando. A gente vai precisar adicionar essa conexão. Vou chamar aqui ó, de coleção produtos e vou trazer, puxar aqui para dentro do aplicativo essa tabela para ficar na memória do aplicativo, tá? Vou clicar nesse botão aqui. E aí, olha só aqui do lado, ó. Ele está mostrando para a gente as operações que foram feitas nessa chamada de coleta do aplicativo. Então, se eu selecionar um item aqui, ó, ele está falando que teve uma operação de select, ou seja, ó, o usuário clicou no botão, né? E aqui tem uma outra categoria que é de network. Então, a chamada que foi feita. Vamos clicar aqui para a gente ver os detalhes, tá? Aí ele mostra aqui, ó. Isso talvez fique um pouco mais técnico, mas é interessante de ir analisando. A resposta da chamada. Então, o status 200, né, que seria um status de sucesso, o tempo que durou, qual que foi a fonte de dados, qual que é o tamanho da resposta, tá? Isso aqui acho que é em bytes, então seria 205 kbytes a resposta. Qual foi o controle que acionou isso, qual foi a fórmula que foi utilizada. Aqui ele isola a fórmula, aqui ele mostra qual que foi a request, né? Qual que foi a chamada que foi feita. Então, o cabeçalho, o body, tá tudo aqui. E aí você começa a ter uma visão mais integrada do que está acontecendo ali no seu aplicativo. Você começa a ir mais fundo e ver, poxa, aqui a gente está perdendo performance, aqui a chamada tá dando um erro, né? A gente consegue ter uma análise muito mais profunda de como o nosso aplicativo está se comportando. E aí você começa a entender, de repente, por que que seu aplicativo está tão lento, onde que está a ineficiência, o que que você poderia melhorar que isso vai te dando essa visão, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tô vendo que o resultado foram a coleta de 7 linhas, tá? Então, você começa a ver um monte de coisa aqui que vai ajudar você a estudar, né, a performance do seu aplicativo e entregar uma solução melhor, tá? Muita gente desconhece essa ferramenta, acabou nunca entrando, mas é o que eu falei, recomendo assim desde o começo vocês
e já irem tendo essa visão, né, para entregar um trabalho de qualidade, tá? Então vou fechar o estúdio aqui e vamos para a última ferramenta que eu queria mostrar aqui para vocês, que é a automação de testes, tá? Então vou abrir aqui também esse estúdio de teste. E aqui é bem legal, ele deixa a gente fazer a criação, né, de passo a passo de algum teste que a gente precisa criar para aquele aplicativo, tá? Então vou vir aqui o record e o que ele vai fazer? Ele vai carregar o nosso aplicativo, só que aqui não vai dar certo porque essa tela não tem nada. Então vamos só mudar aqui o nosso app. Vou colocar essa tela aqui, ó, salvar esse aqui, vou publicar para que esse botão esteja disponível para a gente lá no teste. Vou fechar aqui. Fechar esses outros aqui que a gente não está usando também. Vamos ver agora se a gente consegue enxergar o botão. Não, ainda não. Vou publicar ele novamente aqui. Sair e voltar. Então, vou de novo abrir aqui o teste. Vou clicar aqui nesse botãozinho de gravar. Espero que apareça o botão. Dessa vez apareceu, tá? Então vamos supor que o teste que a gente quer fazer é quando a gente vai desenvolvendo e entregando funcionalidades, a gente precisa validar isso, né? E por que que a gente faz automação de teste? Por que que a gente vai gravar um teste, né? Porque às vezes aquilo é tão repetitivo que tomaria tempo de um profissional que poderia estar se dedicando a outras coisas que vão entregar mais valor. Então, a gente tendo teste automatizado, a gente pode livrar, né, uma pessoa de ter que fazer isso e de repente conseguir ter uma exaustão de teste muito maior do que se fosse uma pessoa testando, né? Então, vamos supor que o teste aqui é simplesmente abrir o aplicativo e clicar nesse botão, né? E aí vejam que tudo que eu estou fazendo aqui, ele vai gravando aqui, ó. Então, por exemplo, vamos ver se eu abrir aqui. Ah, tá, esse controle, ele tá falando que o controle de componente ainda não é suportado no teste, tá? Então, a única coisa que eu posso interagir aqui é clicar nesse botão. Então, vamos clicar nesse botão de novo, tá? Ele gravou aqui essas duas ações que eu fiz. Vou colocar como done. E aí, ele vai salvando aqui, tá? E aqui é interessante que você pode ir colocando as suas próprias ações aqui, tá? Chegar no final, você pode, e você também pode setar variáveis aqui para falar qual que era o resultado esperado, tá? Então, no final, a gente usa uma forma que chama assert, e aí a gente vai colocar um teste aqui falando o que que era esperado, né, desse teste. Por exemplo, se fosse um formulário, a gente podia falar que o esperado era que um novo registro foi criado na nossa base, tá? Então é aí que a gente faz. No começo a gente coloca, ó, na base de dados tem N e no final, se o teste dá certo, eu quero que tenha N mais um, tá? Então, você pode colocar aqui novos passos e falar qual que é o resultado esperado. E agora, eu acho que a gente consegue até rodar esse teste, tá? Vamos ver aqui. Se eu vier aqui e dar um play, primeiro ele pede para publicar.
Enquanto ele vai publicando aí, eu vou colar aqui o link dessa nossa aula para vocês terem acesso ao material também. Na verdade, que é compartilhar, publicar. Vou deixar aí no chat, pessoal. Tá publicando ainda. Deixa eu ver, acho que tem algumas perguntas aí. A Júlia perguntando se o Canvas App é responsivo. Então, Júlia, desde que você se encarregue de fazer com que ele seja, tá? Você pode trabalhar ele de maneira responsiva, você pode ativar, né, essa feature, mas você é que vai ter que criar toda a lógica para ele ser responsivo, diferente do Model Driven, onde isso já está pré-estabelecido, tá? Então, da mesma maneira que você viu a gente fazendo a lógica da galeria, né, que se chegasse a determinado tamanho, a galeria ia ter uma coluna só, a gente tem que ir trabalhando nisso em todos os controles. Dá um refresh aqui que tá demorando um tempinho. Vamos ver se dá pra gente rodar esse teste. Agora eu vou dar um play aqui. Não, ele tá pedindo para publicar. Tá, como tá demorando, eu vou resumir. Ele simplesmente ia abrir uma janela e ia repetir, né, todas essas etapas aqui, todos esses passos que a gente acabou de gravar, né? Que na verdade é só selecionar o botão. Mas em casos reais, o que que ele vai fazer? Vai gravar você preenchendo um formulário, vai gravar você rodando alguma funcionalidade do aplicativo, e aí você, nesse teste aqui, você coloca a lógica para definir se deu certo ou se não deu certo, tá? Então, essas são as duas ferramentas aqui que eu acho legal conhecer, tá? Não tem muita gente falando disso aí, né? Até por isso eu optei não falar das mesmas coisas de sempre e mostrar um pouquinho das coisas que ficam mais escondidas, essas joias raras aí que ficam um pouco mais escondidas, tá? E é isso, pessoal. Agora, deixar aberto aí para perguntas, dúvidas, comentários. Se tiverem a fim de ver mais uma coisa, tranquilo. Não estou com pressa. Acho que o primeiro da Leonardo, fila é o Jorge. Vai lá, Jorge. Opa, tá no mudo. Agora sim. Não tô ouvindo. Ficou mudo de novo, Jorge. Perdón, ahí está bien. Agora sim. Perfecto. Tengo dos dudas. La primera es, ¿se puede trabajar de manera colaborativa dentro de Power Apps? Y la segunda es, al estar creando, digamos, los elementos dentro del aplicativo, siempre se pone como Image One o Button One o, ¿sabes? Como que el mantener los nombres o el tener una documentación clara, ¿cómo podemos lograr eso de manera más sencilla? En vez de estar editando los nombres y acordarme a qué hacía referencia cierto elemento. Ótima pergunta. Vamos para a primeira. A gente pode trabalhar de maneira colaborativa, ou seja, dois desenvolvedores podem trabalhar ao mesmo tempo. Faz algum tempo que foi lançada uma funcionalidade, tá? Que ela está experimental ainda, ou seja, não é recomendado a gente usar isso para aplicativos que vão para produção, é simplesmente para a gente testar e dar o feedback para a Microsoft da edição simultânea, tá? Então, o que essa funcionalidade faz? Deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui, ó. Se a gente vier aqui no experimental, colocar Git, tá? Ele tem aqui, ó, mostrar o controle de versão, tá? Com Git. E aí você pode usar um repositório no Azure DevOps ou no GitHub, tá? Aí você vai conectar lá, ele pede a URL do repositório, a branch, o diretório. E aí você consegue ter um repositório e isso significa que mais de uma pessoa, teoricamente, tá, poderiam participar
do mesmo desenvolvimento ali, e as mudanças que vão sendo feitas, elas sofreriam um merge ali, né? Elas se juntariam. Isso não significa, no entanto, que você vai conseguir ver em tempo real o que outra pessoa está fazendo dentro do aplicativo, tá? Cada um faz o seu lá, salva, publica e o motor por trás aí vai pegar as duas coisas e juntar lá no repositório, tá? Então, eu acredito que em breve a gente vai ter algo nesse sentido, mas é uma coisa que tá amadurecendo ainda, tá? Como você tá vendo aqui, é experimental, né? E a questão dos controles, né? A gente tem uma padronização, né? O normal é a gente ter uma padronização da nomenclatura dos controles, tá? Existe até na documentação da Microsoft é, um modelo a ser seguido como boas práticas, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com botão, né, eles recomendam que você coloque um prefixo btn e em seguida coloque aí do que se trata esse botão, por exemplo, carregar dados, tá? E aí você vai repetir esse processo, né, com todos os controles. Por exemplo, se eu tivesse aqui uma galeria, o recomendado lá é que a gente chame de Gal, e aí um nome significativo para essa galeria, Gal Produtos, tá? Porque com certeza a gente vai chegar num ponto aí que o aplicativo vai ter muitos objetos, vai começar a ficar difícil identificar o que é o que, né? Então isso aqui ajuda você a explicar para você mesmo e talvez para uma pessoa que vá dar manutenção no aplicativo do que se trata cada objeto. E se você precisar pesquisar, você pode vir aqui e colocar, quero ver só as galerias. Então vem aqui dito Gal e eu vou encontrar aquele objeto ali, tá? Não só para os objetos, mas também se a gente tivesse, quando a gente está trabalhando com variáveis, coleções, né? Tudo que vai uma nomenclatura, a gente segue um padrão aqui de nome. Então, por exemplo, aqui que eu criei uma coleção, né? O que é uma coleção? É uma tabela que vai ficar na memória do aplicativo. Eu usei esse prefixo aqui, chamado col, e o nome da tabela. Então, é uma boa prática você ir colocando nomes para se organizar dentro do aplicativo. Júlia, como levantada? Oi, eu também tenho duas perguntas. A primeira é se naquela parte que você personalizou o título da página, que ele abre lá para você personalizar o componente, sabe? Você colocou homepage, meu título. Eu Aham. vi que é um campo de texto. Daria para você colocar uma fórmula, por exemplo? Então, na homepage, eu não quero que apareça o nome completo, eu quero que apareça o e-mail e nas outras páginas o nome completo. Daria para colocar, tipo, uma fórmula ou só texto mesmo? Sim, é uma propriedade, né? De texto. Então, você pode usar uma Ah, tá bom. fórmula aqui, desde que essa fórmula, né, retorne alguma coisa que seja um texto. Então, vamos supor que eu quero usar o nome do usuário. Uhum. Eu posso colocar aqui que ele vai mostrar, né, o nome, o e-mail, tá? Só precisa ser compatível com o formato. Se eu colocar foto, por exemplo, ele vai dar um erro aqui, ó. Porque você Colocar colocou uma caixa de texto, né? exatamente, na verdade aqui ele Entendi. acabou colocando um base O 64 aqui, código. Sim. Tá bom. mas tá? Tá. E aí a outra pergunta é se, por exemplo, quando você clica na sua foto, se daria para abrir um menuzinho, tipo como funcionam as ferramentas da Microsoft mesmo, e se esse Uhum, menuzinho seria um componente que você teria que linkar quando selecionado, tipo, como é que funcionaria essa mecânica assim? uhum. Então, daria, mas assim, é o que eu estava falando dos componentes de código, né? A gente consegue chegar em alguma coisa assim? Consegue. Mas eu vou ter que usar os recursos que eu tenho aqui dentro para conseguir fazer alguma coisa desse tipo. Por exemplo, eu posso usar uma galeria para abrir um menu aqui, ó. Vou colocar assim. E aqui eu vou colocar, por exemplo, criar novo e configurações. Vamos simular um menuzinho aqui, ó. E aqui nessa galeria eu vou colocar design.velho, tá?
apagar isso aqui. Esse separador aqui eu vou tirar. E esse cara aqui também. Eu vou colocar uma bordinha aqui. Então, assim, eu estou simulando aqui o que seria o que a gente vê em outros, né, em sites e aplicações web aí, tá? Colocando aqui assim. E aqui a gente não tem o acesso a cada um dos objetos aqui dentro, tá? Ele é tratado como uma única coisa, tá? Então a gente teria que fazer algumas modificações ali, mas só mostrando essa possibilidade aí que você falou. Vou mudar esse botão aqui, ó, para abrir menu. Poderia ser a foto, tá? Eu vou fazendo um botão aqui só para ficar mais rápido. Aí eu vou colocar uma variável aqui, ó, GBL menu aberto. Vai ser o contrário, tá? Então, quando eu aperto esse botão aqui, eu vou ter um verdadeiro falso mudando, ó. Vou colocar aqui, ó, GBL, tá? Então, verdadeiro, falso. E aí, o que que eu faço? Eu venho na propriedade de visível aqui desse cara, da nossa galeria ali, e coloco o menu aberto. Então, aí quando eu clico aqui, eu desclico, né, eu abro esse menu, tá? Mas assim, olha como o visual, é claro que assim, a gente fez rápido, eu poderia fazer mais bonito e tal, mas perceba que a gente está usando, né, os recursos nativos que a gente tem aqui, então a gente fica limitado a eles para fazer essa construção, tá? Então não seria, né, exatamente a mesma experiência que a gente tem em aplicativos web mesmo, né? Aí para isso a gente poderia fazer recorrendo, né, os componentes de código. Entendi. E aí, para fazer o criar novo e o configurações ficar funcional, como que você faria? Aí aqui você pode, né, atrelar ações A a esses cada um objetos que tem deles. aqui dentro, tá? Dentro da sua galeria, tá? Entendi. Aham. Tá bom, obrigada. Por nada. Tem mais alguém como levantado, mas eu não consigo ver aqui. Ou era a Júlia? Acho que agora é eu, Léo. Opa! Pedro aqui, Oi, beleza? Pedro. Tudo Boa bem? noite, pessoal. Joia. Boa noite, Léo. Brigadão aí, primeiro de tudo, brigadão pelo seu tempo aí nesse feriadão frio aqui de São Paulo. Já eu que agradeço. Show. Cara, minha pergunta é o seguinte, vai um pouco na esteira ali do que acho que o Jorge, né, que perguntou sobre trabalhar de forma colaborativa, né? Aham, Me ocorreu o seguinte ponto. Por mais que a gente não esteja usando esse recurso experimental que você mostrou aí, aham, hoje a opção para trabalhar, duas pessoas trabalharem, seria compartilhar ali como coproprietário, né? Imagino eu. E quando um cara não está usando, o outro poderia usar e fazer as edições ali e tal. Inclusive, eu particularmente faço isso dessa forma aqui hoje aqui na companhia, né? uhum, Mas a minha dúvida que ocorreu foi a seguinte: quando a gente está trabalhando dentro das solutions, que aí posso ter N itens lá dentro, né? N aplicativos, fluxos e aham, coisas do tipo. uhum. Outros usuários que têm acesso àquele ambiente, ele também conseguiria criar itens dentro dessa solution? Imagina que eu criei essa solution, né? E estou trabalhando lá e criando aplicativos, criando fluxos. Uhum, Outros usuários conseguiriam entrar dentro dessa solution e criar também coisas ali dentro? Isso uhum. eu nunca vi, eu nunca, não sei como que funcionaria isso. Ótima pergunta também. Então, isso volta naquela questão que a gente estava falando da última aula, do porquê você separar os ambientes, né? E aí, isso aí que você falou vai depender do papel do usuário naquele ambiente, tá? Então, se eu vir aqui no Admin Center, vou pegar esse ambiente aqui, que é o meu. É claro que aqui é um tenant que só tem eu, tá? Mas aí eu vou mostrar qual que é o meu papel aqui. Vou editar um qualquer aqui só para a gente ver as atribuições.
Porque os perfis de segurança, né, a gente cria e a gente atribui não só para algum usuário ter algum permissionamento sobre os aplicativos naquele ambiente, tá? Isso também serve para você definir qual que é o papel do usuário naquele ambiente. Então, você pode ter um papel de desenvolvedor, um papel de administrador de sistema, um papel que é o Basic User. Então, dependendo do papel daquele usuário no, no ambiente, aí ele pode ou não fazer coisas, né? Ele pode acessar uma solução ou não, ele pode importar uma solução ou não, exportar uma solução ou não, ou ele não pode fazer nada, ele pode só simplesmente acessar um aplicativo. Então, isso depende do perfil dele e cai de novo naquela questão do porquê, né? É importante a gente segregar os ambientes. Tá, entendi, mas por exemplo, vamos imaginar que nós dois estivéssemos dentro desse tenant aí que você está mostrando, e aí você Uhum, vai lá e cria uma solution, por exemplo, e começa a colocar aplicações lá dentro, né, aplicativos lá dentro. uhum, E aí, você está querendo dizer que para mim acessar esse mesmo ambiente, imagina que eu estou nesse ambiente também, mas para mim uhum, conseguir entrar dentro dessa mesma solution e uhum. criar também itens ali dentro, eu preciso ter um perfil específico associado ao meu acesso, seria isso? Exatamente. O Vitor, me corrija se eu estiver errado, mas é exatamente. Você precisa ter o perfil correto e para você modificar os componentes que tem dentro daquela solution, né? E você aquilo precisa estar compartilhado com você. Não é só você ter o acesso correto. Isso. Entendi. Você tá. Porque na própria... Ah, desculpa, Vitor. Pode É tocar porque aí. assim, porque isso me ocorreu porque eu vejo que assim, eu tô aprendendo esse negócio de solution ainda, eu já tô desenvolvendo Uhum, tudo dentro de solution, porque andei tomando uns puxão de orelha do nosso TI aqui e tô uhum, aprendendo. Mas uhum, assim, na própria solution, por exemplo, eu não vejo uma opção de compartilhar com outro usuário para me ajudar a trabalhar aqui dentro, por exemplo. uhum, Então, o que eu tenho feito é, quando eu preciso de ajuda, né? Eu tenho pedido ajuda para que outros usuários só me ajudem na parte dos aplicativos, pelo menos nas solutions que eu estou abrindo. uhum, Então eu compartilho lá e dou acesso de coproprietário, esses caras começam a trabalhar no aplicativo e uhum, na questão dos fluxos ou as demais conexões, só eu que estou atuando, mas é porque eu não sei uhum, nem a forma de fazer, nunca tentei fazer também, nunca pedi para ele abrir e ver se ele pode acessar a minha solution e criar coisa lá dentro. Me uhum, ocorreu essa dúvida agora, inclusive. uhum. Isso. Eu vou roubar sua tela rapidinho aqui, Léo, só para. Opa, vontade. E já já devolvo. Então, Pedro, é uma pergunta bem interessante. Tem algumas permissões específicas para o cenário que você está falando. A ideia da solução é de não existir na área de solução essa funcionalidade de compartilhar uma solução é pelo seguinte: dentro de um tenant você tem ambientes e daí as pessoas têm acesso àquele ambiente. Só que esse acesso ele é controlado pelo nível, pelo papel que é delegado para cada pessoa, né? Então, se eu trabalho junto com o Léo e o Léo é um usuário de um ambiente, ele quando tentar acessar aquele site lá, o make.powerapps.com, ele não vai conseguir fazer edição de soluções, porque a permissão que foi dada para ele é só de acesso ao ambiente, tá? Então, você não necessariamente precisa compartilhar uma solução com o usuário. O que o usuário precisa fazer é o seguinte: ele precisa entrar no site, por exemplo, um site como esse, digitar make.powerapps.com, e aí o próprio portal, esse portal que a gente chama de Maker, ele vai definir o que o usuário pode não fazer pelo perfil, pelo papel que está associado para o usuário, tá? Então, se eu sou um administrador de ambiente, eu posso acessar a solução e fazer modificações na solução direto. Posso criar um aplicativo dentro, posso acessar um aplicativo que você criou ou que outra pessoa criou e posso fazer modificação e posso trabalhar dessa forma, tá? Só um conceito rápido aqui antes da gente seguir. Eu abri um Word aqui em branco só para a gente falar sobre soluções. Tá? Isso aqui que eu vou falar vai depender muito do modelo que vocês queiram adotar para gestão de controle de mudança na empresa de vocês. Tá? Tem empresas que trabalham com solução da seguinte forma: você tem soluções por tipo de componente. Então, vai que o nome da sua empresa é Coca-Cola.
tá? Então, tem empresas que trabalham com uma solução que eles chamam de customizações, aonde dentro dessa solução você tem tabelas, campos, formulários do Model Driven App, exibições, overviews, por aí vai. Então, todo o conteúdo básico dessa solução, em termos de modelo de dados, formulários, tá tudo aqui, tá? E aí, essa mesma empresa, ela cria uma outra solução chamada de apps, tá? E aí você vai ter aqui Canvas App 1, Canvas App 2, várias Canvas App. A mesma empresa, ela pode ter fluxos do Power Automate. Então, Coca-Cola, eu espero que esteja escrevendo correto. Flows ou fluxos, tá? E aí você tem fluxo 1, aqui automaticamente vão as referências de conexão, né? Connection Reference, e por aí vai, tá? Por que as empresas fazem isso? Pelo seguinte, a sua solução base, ela não necessariamente precisa ser importada ou exportada toda vez, tá? A tendência é que você cria um modelo, pode ser que existam mudanças no seu modelo, mas o número de modificações nessa solução geralmente é menor do que o número de mudanças nas apps ou no fluxo, tá? E aí você mantém a base do seu modelo intacta e quando forem ocorrendo modificações nas apps, você pode fazer o deployment, pode exportar somente as soluções de aplicativo, tá? Tem empresas que adotam outro modelo, que é o seguinte: o nome da solução agora ela está relacionada a um projeto ou um processo da empresa. Então vamos lá, Coca-Cola, gestão de RH, tá? Aí aqui você tem um aplicativo para novo funcionário, treinamento em segurança, um dashboard de controle de acidente, tá? Então, tudo que está relacionado à gestão de RH está nessa solução. E aí, se você tem outros processos ou áreas, você cria uma outra solução com cada componente. Por que empresas utilizam desse modelo? A ideia é o seguinte: os desenvolvedores que estão trabalhando com RH, desculpa, RH, eles não vão estar condicionados ao ciclo ou à agenda de desenvolvimento de outros departamentos. Então, quando eu termino o meu projeto aqui nesse gestão de RH, eu posso fazer a entrega eu posso mover o meu aplicativo para um ambiente de teste ou um ambiente de produção. Então, a gente não segura o desenvolvimento de outras áreas baseado naquilo que a gente está fazendo. Então, já vi esses dois modelos sendo utilizados, existem outros modelos ainda para gestão de solução. Eu, pessoalmente, gosto muito desse aqui, porque você você segrega o risco de parar um aplicativo por estar fazendo a entrega de um fluxo, né? E a tendência é que essas soluções de fluxo, e dependendo do tamanho dos aplicativos, elas são menores e a importação e exportação é mais rápido quando você segrega dessa forma, tá? Mas tudo depende muito do que a sua empresa quer. O detalhe é que as pessoas que trabalham com desenvolvimento, elas tendo acesso, tendo o papel, os roles associados de forma correta, você não precisa compartilhar nenhum desses componentes com outras pessoas. Elas só entram naquele ambiente lá na área de desenvolvimento e elas vão poder fazer modificação em cada aplicativo, fluxo, tabela e por aí vai, tá bom? Desculpa aí, Léo, show. Show. Imagina. Muito obrigado, Vitor. Obrigado, Léo. Nada, nada.
Tem mais alguma pergunta? Eu fiquei com a dúvida só nessa sua explicação das solutions aí, na primeira camada ali, né? As solutions, nesse cenário, elas se conversam? Elas podem conversar. Como que funcionam as soluções no Power Platform? Tá? Você tem um conceito de camadas. Tá? Quando você cria uma solução, dependendo da maneira que você cria e os componentes que ela usa e o tipo de solução, ela vai sendo instalada, assim dizendo, no ambiente como uma camada. Então, você tem a camada base do ambiente, que chama a camada padrão, né? Default, e você começa a criar componentes em cima. Se a sua solução é uma solução não gerenciada, os componentes que você cria dentro do ambiente, eles automaticamente fazem parte da camada base, tá? Aí vamos supor, eu criei essa solução aqui chamada de customizações e criei uma tabela chamada plano de ação, tá? No ambiente de desenvolvimento, pela minha solução ser não gerenciada, tá? Do tipo não gerenciada, não é que não existe uma gestão sobre isso, mas a terminologia traduzida, ela significa não gerenciar, tá? É uma solução aberta, automaticamente todos os componentes que eu coloco dentro dessa solução, elas vão para essa camada mais baixa, assim dizendo, do ambiente que você está trabalhando, tá? Então, todos os componentes que são criados dentro desse ambiente, eles podem se conversar. Aí, dentro da minha solução a que eu criei, vamos supor que eu faça uma referência a uma outra tabela, que já existe dentro do Dataverse. Como no meu primeiro exemplo lá atrás, eu falei, eu vou usar a tabela de conta, tá? E vou fazer menção de alguns campos da tabela de conta. Eu estou fazendo uma referência a uma tabela ou um campo de uma tabela que já existe no ambiente. Tudo tranquilo, até então, tá? Quando eu pego essa solução e falo assim, ó, eu quero exportar essa solução para um outro ambiente, e na exportação eu vou converter o tipo da minha solução de não gerenciado para gerenciado, quando eu instalo essa solução gerenciada em outro ambiente, essa solução ela já não existe mais nesse novo ambiente, ela já não existe na mesma camada da camada padrão, tá? Ela é instalada em cima da camada padrão. E aí o que é que acontece? Se no futuro você fala assim, ó, eu não quero mais essa solução gerenciada dentro do meu ambiente de teste, e você pede para deletar essa solução, a Power Platform vai olhar para tudo que foi construído dentro daquele ambiente e vai dizer o seguinte, ó, tira essa camada de dentro do ambiente. Se não houver dependência da minha solução com outras soluções, ele vai retirar tudo e você está tranquilo, tá? Se eu tento fazer essa mesma movimentação com uma solução não gerenciada, ele só deleta o container de solução, mas os componentes, eles persistem nessa camada mais baixa, tá? Imagina o seguinte, imagina aquele conceito lá de solução como um navio. Tudo que eu coloco dentro do meu navio, ele pode se conversar, tá? Ele conversa tranquilo. Daí eu pego esse navio e falo, ó, navio, você agora é um navio gerenciado, leva isso para outro ambiente. Aí o navio estaciona nesse novo ambiente com todos os componentes. Esses componentes gerenciados, eles podem conversar com tudo que existe no ambiente, mas aí você passa um rádio e fala, ó, navio gerenciado, você tem que voltar de onde você veio. A hora que esse navio sai desse ambiente, tudo aquilo que existe dentro desse navio tem que sair junto também, tá? Espero ter ajudado aí no entendimento. Acho que o Alisson e o Eduardo eles vão falar sobre soluções lá na frente, também tirar mais dúvidas. Eu sei que é um assunto um tanto complexo, mas a ideia é o seguinte: se você coloca dentro de uma solução, fica mais fácil você transportar para outros lugares, tá? E mais fácil de você fazer o controle de como seus ambientes eles estão, né? Você tem como olhar para uma solução gerenciada no ambiente de produção, olhar o número de versão e comparar esse número de versão com o ambiente de desenvolvimento e dizer, ó,
Se tá nessa versão lá, tem todas essas tabelas que a gente criou quando criou essa versão, tá? Então, é uma maneira muito melhor de gerenciar o desenvolvimento, mas tem mais coisa aí para a gente aprender. Espero ter ajudado. Ou pelo menos não ter confundido mais. Não confundiu mais. Pronto, pronto. A gente vai falando sobre isso ao longo do treinamento, porque é algo que a gente decidiu enfatizar, né? Os cursos eles vão te ensinar a fazer bastante coisa, tá? Usar a ferramenta, criar aplicativo, como que eu faço tal tipo de função e por aí vai. Mas essa visão geral de gestão de uma solução. Quando a gente fala uma solução, você tem aplicativo, você tem fluxos, você tem tabela, então é muito mais do que cria um aplicativo com essa tela bonitinha que faz tal coisa, tá? Tem muito mais a ser discutido ainda, tá bom? Não, isso ficou bem claro aqui onde a gente trabalha hoje, a gente está iniciando, né, com o produto, né? E a ideia era essa, a ideia é coloca o Power Apps para os usuários de negócio usarem, desenvolverem suas soluções de maneira rápida e fácil, né? Mas eu não acompanhei o treinamento para trás, né? Eu peguei achei que eu já tinha conversado com o Leonardo, né, ali pelo Instagram um tempo atrás e vi que tinha um treinamento. Mas da semana passada e hoje eu já percebi que tem o ponto de como você falou, né, de criar os aplicativos ali de forma só criar um aplicativo, inclusive sem nem usar a solução, vai ali e cria um aplicativo. E tem toda essa questão de gerenciamento, de ambientes, de soluções, de desenvolvimento, de pré-produção, de levar para produção, né? Então a curva é bem maior do que simplesmente criar um app. Exato. A gente Uhum. tem as outras aulas aí no YouTube. Acho que por aula ficou quanto o preço? R$ 250, Léo? Por pessoa. Professor, brincadeira. Todo o conteúdo do curso, eu não sei se você recebeu o newsletter, mas todas as aulas elas estão no playlist do YouTube. Qualquer coisa, deixe seu e-mail aqui que a gente registra e envia para você os detalhes para você poder fazer a atualização aí do que já foi apresentado. Já estou fazendo, ó, sei lá, hoje já estou consumindo tudo para trás aí do que foi produzido já. Parabéns, Maravilha. parabéns. E acho que o trabalho está ficando sensacional e para quem chega aqui cru, mesmo que já tenha, né, um mínimo conhecimento ou que vem da área de negócio e quer conhecer, acho que o que se aprende aqui não tem preço. Parabéns aí pelo trabalho. Legal. Obrigado, Ricardo. Tem alguém mais que tem dúvida? Eu acho que não tem mais nenhuma mãozinha aí para cima. Acho que tá tranquilo por hoje. Gente, obrigado. Aproveita o restinho de feriado aí. E aí a gente se vê a semana que vem. Renato Romão vai estar falando sobre Power Automate para nós. Léo, obrigado aí pela aula. Opa. Conteúdo muito, muito bacana. Vamos seguindo aí. Quem sabe a gente faz um dia isso em pessoa, né? Junta uma galera e Nossa, isso é muito faz legal. uma semana diante de treinamento. Ia ser bacana. Tá bom, É. gente? Um abraço, bom final de semana para vocês aí. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Pessoal, tchau, tchau. Tchau, um abraço, até mais. Boa noite.